Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje para a gente dar continuidade à nossa série sobre o que é ser uma pedra de tropeço. Eu fiz uma aula exclusiva só sobre o perigo da hipocrisia. Hoje, em pleno século XXI, será que temos ainda muitos hipócritas dentro da igreja e até mesmo fora dela? Será que nossas atitudes, nosso jeito de pensar, nossa mania, nossa forma de ser, será que nos torna hipócritas? Ou será que estamos vivendo segundo a vontade do Senhor? Então, no dia de hoje, nessa aula de hoje, nós vamos aprender sobre a hipocrisia. O que Jesus quis falar sobre os hipócritas, sobre sepulcros caiados, sobre um monte de informações. Nós vamos começar hoje falando sobre a hipocrisia. A hipocrisia ela é um substantivo feminino, ato de fingir virtudes, sentimentos, crenças ou qualidades que não possuem, ou seja, falsidade e dissimulação. É o comportamento de quem aparenta ser algo diferente do que realmente é, especialmente no campo moral e religioso. É dizer que é uma coisa, mas na verdade é viver de outra completamente diferente. Eu costumo dizer que é o crente Raimundo, um pé na igreja e o outro pé no mundo. E é isso, gente. Vamos aprender sobre hipocrisia. Hipocrisia no grego, a origem bíblica. A palavra vem do grego, hipócrisis. Significado original: ato de representar, fingir, encenar. Usado no teatro grego para descrever o ator que usava máscaras. Ou hipócrites, ator, intérprete, fingidor, pessoa que finge. No sentido bíblico, no Novo Testamento, Jesus usa essa palavra para denunciar pessoas que parecem justas por fora, mas são incoerentes por dentro. Um exemplo claro é Mateus 23, que diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Ou seja, alguém que vive uma fé de aparência, não de verdade. Hipocrisia no hebraico, no contexto do Antigo Testamento, nós entendemos o seguinte: o hebraico não possui uma palavra única, identificada como o termo grego, mas expressa o conceito por meio das ideias e palavras equivalentes, como hanef. Eu não sou conhecedora nem do grego nem do hebraico, mas a gente busca conhecimento e a gente aprende. Não sei se a palavra se pronuncia dessa forma. O significado: ímpio, profano, fingido, alguém que age com falsidade moral ou religiosa. Usada para descrever pessoas que falam de Deus, mas vivem de forma contrária à sua vontade. Ou seja, eu proclamo o evangelho, falo do evangelho, mas na verdade na minha vida, na minha caminhada, na minha trajetória humana, na verdade eu simplesmente não faço o que eu prego, né? Eu tô virando porque o ventilador tá virado aqui para mim e eu tô com medo de fazer algum ruído. Também tem a expressão Lev, expressão idiomática, literalmente boca e coração, usada para indicar alguém cuja fala não corresponde ao coração. Ou seja, eu posso pregar o evangelho, mas eu não vivo o evangelho. Eu posso falar das mensagens do Senhor, mas eu não vivo aquilo que o Senhor quer realmente para a minha vida. Então, eu sou qualificada como uma hipócrita. O conceito central no hebraico, hipocrisia, é desalinhamento entre o coração e a prática. Ou seja, meu coração deseja uma coisa, né, e eu pratico outra completamente diferente. Biblicamente falando, hipocrisia não é falhar, mas fingir santidade sem arrependimento. Uma breve ilustração: a fruta de cera. Imagine que você entra numa sala de jantar e vê uma fruteira com maçãs vermelhas, brilhantes e perfeitas. Você está com fome,
e ao morder uma delas, percebe que ela é feita de cera. Não há nutrientes, não há sabor, apenas uma casca dura e artificial. Por fora, ela cumpre o papel decorativo, mas não cumpre sua função vital, alimentar. Assim é a hipocrisia. Ela decora o ambiente religioso com palavras e gestos, mas não possui a sua vida voltada para Deus, pulsando em seu interior. O nosso texto base é Mateus 23, 25 ao 28, que diz assim: Ai de vocês, escribas, fariseus hipócritas, pois que limpam o exterior do corpo e do prato, mas no interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, pois quem sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda a imundícia. Assim também, vós exteriormente pareces justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Jesus aqui é quem está falando. Jesus, ele tá com o chicote aqui, ó, furioso para cima dos mestres da lei e dos fariseus, né? Que por fora, cheios de pompas, pareciam tão íntegros aos olhos humanos, que muitas das vezes, por dentro do seu interior, como eu disse ontem, o açuquinha, se você chacoalhar, mostra a podridão sobe toda. É como uma água que você pegou no meio do barro, ao qual você coloca numa garrafa, a água ela vai ficar parada ali. O que vai acontecer? A sujeira da água ela vai descer e vai para o fundo da garrafa. Mas em cima vai estar água limpa. Se você chacoalhar, o que vai acontecer? A sujeira, ela aparece junto com a água. E é isso. Temos também exemplos no Velho Testamento que são referentes a esse contexto, né? No Velho Testamento, 1 Samuel 16, versículo 7, o Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Ou seja, Deus ensina a Samuel que a escolha de um líder não se baseia na estrutura, na estatura ou na beleza, mas na essência interna. Ou seja, quando Jesus está falando desse contexto lá dos fariseus e mestres da lei, ele está falando realmente desse tipo de liderança que é hipócrita, né? Que são como por fora exteriormente são pessoas dignas, boas, mas por dentro tá tudo vazio, tudo oco. Quando Deus manda Samuel ir lá para poder escolher Davi, Samuel pega e fala, com certeza é esse aqui, que é o mais forte, o mais rápido. E Deus fala, calma aí, Samuel, eu não vejo como o homem vê. A aparência para mim de nada vale. Ou seja, não adianta nada você ser bonito, você ser belo, se o seu interior é podre. Se o seu interior de nada serve. E é isso. Deus, ele escolhe os seus de acordo com a sua vontade, não de acordo com aquilo que a gente acha que é bom e que é certo. Se você tá achando isso, tá muito enganado. Deus, ele vê o nosso interior. Então ele sabe quem é sepulcro caiado e quem são aquelas pessoas que realmente levam o evangelho a sério. E é isso. Isaías 29:13. Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Uma advertência direta contra o ritualismo vazio que ignora a obediência genuína.
A obediência genuína está quando usamos as Sagradas Escrituras como base para a nossa vida. São as Escrituras que nos fazem ter um alicerce forte, firme no Evangelho, na palavra do Senhor. E é isso. E se você não segue o Evangelho, segue pastor, segue liderança, segue o irmãozinho, segue a amiguinha. Daqui a pouco vai estar igual aquela cantora. Desce. Todo mundo junto. Fazer aquela, como é que eu posso dizer? Aquela filhinha indiana. E cada um descendo do bolo. Ui! 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 Todo mundo descendo junto. E é isso. Se eu não sigo o Evangelho, para que eu digo que eu sou evangélico? Certo? Então é aquilo. Você pode não concordar com aquilo que eu falo, com aquilo que eu demonstro. Mas quando se trata das Escrituras, não adianta. Se está escrito, está escrito. Se não está escrito, não tem o que você inventar. Paulo mesmo falou lá em Gálatas, capítulo 1, que aquele que trouxer um evangelho diferente desse que vos preguei e que foi ensinado pelos apóstolos, que seja amaldiçoado. Quero te falar, não, meu irmão, mas é isso. Ou você vive o evangelho, ou então desce. 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 De tobogã. Vai de tobogã. Já no Novo Testamento, em Lucas capítulo 12, versículo 1, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Jesus compara a hipocrisia ao fermento, porque ele começa pequeno, mas leveda e contamina toda a vida e o caráter da pessoa. E o que leva alguém a ser assim? Ninguém decide ser hipócrita da noite para o dia. É um processo de endurecimento espiritual, ao qual eu vou me afastando dia a dia da vontade do Senhor. Quando eu me afasto das Escrituras, eu acho que eu já sou autossuficiente. Não, eu não preciso ler as Escrituras, eu já gravei o versículo. Fica lá, porque lá em Mateus capítulo 3, versículo 27, fala isso. Mas, na verdade, não vive o que está escrito em Mateus capítulo 6, capítulo 3, versículo 27. Não está vivendo. Muitas das vezes não sabe nem o contexto daquilo que você mesmo está falando. E por isso que é importante, meu irmão, a gente se apegar ao texto, entender o contexto, ler o que o contexto está querendo dizer. O contexto, gente, é você entender e interpretar o que o autor está querendo dizer, não o que eu estou interpretando. Porque muitas pessoas acham que o evangelho é interpretativo, mas o evangelho, gente, ele não é interpretativo. É o que está escrito. Se está escrito, eu faço. Se não está escrito, eu vou fazer o quê? Vou inventar? Não tem como. É hipocrisia da minha parte ficar inventando um evangelho que não existe. Medo do julgamento é uma forma de endurecimento espiritual. O desejo de ser aceito por pessoas religiosas nos faz criar uma capa para esconder as nossas lutas reais. A autoglorificação, a necessidade de ser visto como mais espiritual ou mais santo do que os outros. Religiosidade sem relacionamento, como quando focamos em regras, o fazer, e esquecemos da comunhão com Deus, o ser de Deus. Porque uma coisa é você fazer, outra coisa é você ser. Ser de Deus é algo completamente diferente. Ou até mesmo o comodismo. É muito mais fácil limpar o exterior, frequentar cultos, usar roupas específicas, do que tratar feridas e pecados ocultos internos. É muito difícil. Então, esse é um contexto para pessoas que são hipócritas, né? Não começa da noite pro dia. Nasci hipócrita e tudo bem. É uma chavinha que a gente gira e... Ui, sou hipócrita. Não. É um processo. Tudo na nossa vida é um processo. Aplicações práticas de como não ser um sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? Vamos entender o que é um sepulcro. Sepulcro, é difícil essa frase. Sepulcro caiado. No sentido literal. Um sepulcro caiado é um túmulo. Um sepulcro é um túmulo.
Caiado significa pintado com cal branco. Na época de Jesus, especificamente, entre os judeus, os túmulos eram caiados, ou seja, pintados de branco, antes das festas religiosas. Isso servia para embelezar, também para alertar as pessoas, evitando que tocassem nelas e ficassem ritualmente impuros. Por fora, branco, limpo e bonito. Por dentro, ossos e podridão. O que significa, no sentido bíblico, palavras de Jesus? Jesus usa a expressão de forma profética e confrontadora. Vocês são como sepulcros caiados. Por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de todas as impurezas. Jesus ele usa uns termos meio pesados para poder confrontar essa religiosidade superficial. Jesus ele não quer uma religiosidade superficial ao qual eu vou ao culto, eu oro, eu leio, mas eu não pratico. A Bíblia, ela é para ser lida, né? Lida, absorvida, internalizada, que vira um sentimento, e praticada. Porque quando eu pratico, eu estou mostrando outra coisa diferente. O que Jesus quis dizer em Mateus 23, 27? Ele estava denunciando a aparência de santidade, o discurso religioso correto, práticas externas impecáveis, mas o coração endurecido, a falta de arrependimento e a hipocrisia espiritual. No sentido espiritual e prático, o sepulcro caiado representa a pessoa que parece justa aos olhos dos homens e mostra a santidade, arrota a santidade, porque eu vou à igreja tudo domingo, porque todo domingo eu vou e dou a minha oferta e faço a minha parte como cristão. Está errado. Jesus está condenando isso. Parece justo aos olhos dos homens, mas está espiritualmente morto por dentro. Vive uma fé de fachada, não de transformação. Lembra quando eu disse sobre o membro e o discípulo? Existe o membro e existe o discípulo. O membro é aquela pessoa que vai à igreja, senta, assiste o culto, tá tudo bem. Volta para casa e não teve mudança. Agora o discípulo não. O discípulo é aquele que se envolve nos problemas da igreja, é aquele que pega, assume mesmo o comportamento de um servo de Jesus, que muda seu comportamento, que muda sua estrutura, que muda tudo aquilo, que vive não em prol de si mesmo, mas em prol do outro, do próximo, de todos. Ele pensa no todo. Jesus, quando ele veio ao mundo, ele veio por todos, por mim, crente, pelo não crente também. Só que o que nos difere são nossas escolhas, é aquilo que eu escolho viver, é aquilo que eu escolho fazer da minha vida, entende? É aquilo que eu escolho viver. Se eu escolho viver as Sagradas Escrituras, é isso que é o diferencial da pessoa que é o discípulo e da pessoa que é o membro. O membro, ele senta, assiste o culto, tá tudo bem, tchau, beijo, não me liga. E o discípulo é aquele que imita o seu Senhor, que imita Jesus Cristo. Quantas vezes você vê Jesus Cristo saindo de uma cidade para outra, arrastando multidões, muitas das vezes até os apóstolos falando, Senhor, mas esse povo não tem o que comer. Jesus está falando, calma, cara, tá comigo, tá com Deus, é praticamente isso. Tá comigo, tá com Deus, vamos lá, o que vocês têm aí pra gente poder ver o que a gente pode fazer? O que tu tem aí? Ah, eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos. Opa! É minha especialidade a multiplicação. Vamos lá. Deu, o povo comeu, se fartou, mais de 5 mil e ainda sobrou. E é isso. A fé é o que nos leva a acreditar em quem pode exercitar e exercer o milagre, que é Cristo Jesus. Mas para isso eu não posso ser um hipócrita, né? Por fora, a aparência de santidade, mas por dentro, querendo fazer igual o Jason, com a faquinha na mão. Por favor, né, gente?
Não tem paciência para conversar com o irmão, não tem paciência para ajudar na obra do Senhor, não tem paciência, não quer fazer nada para o reino, acha que só merece ser servido. Gente, pelo amor de Deus, o alimento espiritual já foi dado às Sagradas Escrituras. Agora o nosso papel é servir o próximo. A gente já foi servido, agora é servir o próximo. E é isso. É a conexão direta com a hipocrisia. Aparência sem essência, religião sem vida, forma sem poder. Tocar em um sepulcro tornava a pessoa impura. Jesus mostra que os fariseus, mesmo parecendo puros, contaminavam os outros com a falsidade espiritual. Ou seja, não só estavam mortos por dentro, como levavam outros ao erro. Quantas igrejas a gente não vê por aí? Pessoas, influencers, que estão levando pessoas que por fora mostram uma santidade que por dentro, na verdade, não tem nada. Eu estava agora de manhã vendo uma publicação do Juan, é um rapaz que eu sigo, né? Ele defende o evangelho e olha, Juan, continua, porque se tá tendo pedrada, é porque tu tá no caminho certo. Sem isso, o crente nem vive. Se não tiver uma pedra no caminho. Paulo falou do espinho na carne. Então, meu irmão Juan, segura o teu espinho na carne e continua. Continua porque o Senhor é contigo. De verdade, você está pregando o evangelho. Continua. Não pare. Não deixe que esses sepulcros caiados, que por fora mostram religiosidade, mas por dentro estão ocos e cheios de ossos mortos. Não deixe que eles parem nem paralisem aquilo que o Senhor te deu, aquilo que o Senhor te dotou. Essa força, essa fé que vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Não é do exterior para o interior, mas é do interior para o exterior. Continue, meu irmão, continue. Porque por dentro você está cheio do Espírito Santo de Deus. E é isso. E quem quiser se incomodar com o seu peso ou com o meu peso, vamos lá. Hoje em dia tem Monjaro, Ozempic, manda o Pix, que a gente paga e vai ficando magrinho do jeito que vocês querem. Mas a nossa essência de pregar o evangelho e de ajudar outras pessoas a chegarem até Deus, isso vocês não roubam da gente, tá bom? Sepulcro caiado é quem cuida da aparência espiritual, mas negligencia o coração. É uma fé sem obras, ou seja, é uma fé morta. Deus não se impressiona com o branco de fora desses sepulcros. Ele olha para o que tem dentro, que é um sepulcro caiado no sentido do literal. Sepulcro é um túmulo. Caiado significa pintado de branco. Ou seja, a aparência externa tá aqui, ó. Porque eu sou religioso, sou cristão. Eu vivo o evangelho, eu prego o evangelho. Eu faço missões. Mas, na verdade, não passa de uma amostra de uma vida vazia e sem sentido. Números 19, versículo 16 diz assim, ó, e todo aquele que sobre a face do campo tocar em alguém que for morto pela espada, ou em outro morto, ou nos seus ossos de algum homem, ou numa sepultura, será imundo 7 dias. O fato deles não colocarem a mão era para não se infectar, não se tornarem impuros para as festas. Por isso os sepulcros eram pintados de branco, para mostrar que aquilo ali não é bom. Assim funciona a hipocrisia. A hipocrisia é para nos mostrar aquilo que não é bom, aquilo que não é de Deus. Deus, temos muito que melhorar ainda.
Jesus aqui, ele estava dizendo o seguinte, ele estava denunciando a aparência de santidade. Era uma coisa que mostrava que a pessoa era por fora, mas por dentro era tudo sujo, tudo podre, tudo imundo, tudo cheio de sujeira. E Jesus, ele não quer isso das nossas vidas. Jesus quer uma religiosidade, uma crença firme, firmada e fundada nas Sagradas Escrituras. Foi para isso que ele deixou o manual. Foi para isso que essas escrituras foram deixadas para a nossa vida. Não é para eu pegar, vou ler o capítulo, hoje eu vou ler o Salmo 91, às 0 horas, vou ler o Salmo 91, para poder, né, adquirir proteção, sabedoria, né? Eu vou ler. O que adianta, meu irmão? Como tem um irmão, um pregador, eu esqueci o nome dele agora, mas ele fala que é mandinga gospel. Ele fala que é mandinga gospel. Por dentro, gente, Jesus conhece o nosso interior. Não adianta você mentir para a igreja com a Bíblia assim, ó. Porque eu sou mais crente do que o outro. Porque eu sou mais apostólico do que o outro. Não adianta nada que Jesus conhece o nosso interior, gente. E é sobre isso. E tá tudo perfeitamente bem. Ai, Jesus. Olha, Deus, ainda bem que Deus não vê como o homem vê. Ainda bem. Glória a Deus por isso. Porque imagina se Deus olhasse como homem. Eita, Deus. É muito complicado. Formas de mudar essas atitudes. Cultive o lugar secreto. Sua vida com Deus, quando ninguém está olhando, deve ser mais rica do que sua vida pública. Ore e leia a Bíblia sozinho. Não para ter o que falar no grupo, para ter uma discussão. Eu fico vendo, gente, olha só, vou dar uma dica para vocês. Se você não concorda com o que eu falo, se você não concorda com o que o Juan fala, ou qualquer outro pregador da atualidade fala, é só seguir. Hoje em dia temos a opção de não seguir, temos a opção de não receber mensagem, temos a opção de não ver. Se você vê, é porque alguma coisa dentro de você não está muito certa. Concorda comigo? É porque você mesmo não está internalizando aquilo que você acredita. É porque você não tem uma fé fundamentada no Evangelho. Agora, quando você tem a sua fé fundamentada no Evangelho, você vai defender o Evangelho com unhas e dentes. E é isso. Agora, não adianta nada você pegar e ir lá no post da pessoa, ou ir no perfil da pessoa e ficar agredindo, menosprezando, fazendo debochinho, piadinha. Isso é coisa de gente hipócrita, vai na igreja domingo, mas durante a semana tá infernizando a vida do irmão. Pelo amor de Deus, né? Não adianta nada, isso é hipocrisia. Hipocrisia da mais pura. Sabe aquele... Pelo amor, né, gente? Por favor, vamos ser maduro. Se você não quer ser crente, pelo menos seja maduro na tua fé. Vá buscar ler as escrituras, vá buscar conhecimento daqui. Não é o homem que traz conhecimento, não, é as escrituras. Não está entendendo? Pede ajuda. Agora, ficar no perfil do outro, né? Causando coisas ruins, fazendo comentários inúteis. Se você não gosta do que a pessoa prega, é só passar para cima. É só não ver. Jesus, ele falou que se seu olho te faz pecar, arranca e joga fora. Seu braço te faz pecar, arranca. Sua perna te faz pecar, arranca. Sua língua te faz pecar, arranca. Mas não cometa pecado. Se você não está entendendo o que eu estou falando, volte um vídeo atrás para você entender com perfeição o que a nossa língua, o que o nosso... São 2 vídeos, né?
o de ontem e o de anteontem. O que a nossa língua, o que a nossa opinião pode fazer com uma pessoa. E o que Jesus fala que é para a pessoa fazer, a pessoa tem que amarrar uma pedra no pescoço e se jogar no rio. Gente, vamos amadurecer. Aprender das escrituras é para todos. Não é uma exclusividade do Juan, ou minha, ou do outro, ou do outro, do outro. Já falei, temos escolas da Bíblia espalhadas por todo o território nacional. Busca Escola da Bíblia, a Igreja de Cristo. Não é a Igreja de Cristo dos Santos dos Últimos Dias, não. É a Igreja de Cristo. Você busca, você pergunta, é da Igreja Primitiva? É a Igreja do primeiro século? Beleza, eu vou. Não é, não é. Então, eu acredito que a Igreja do Juan também ofereça estudos bíblicos também, porque ele tem um conhecimento muito vasto. Gosto muito das suas pregações, meu irmão, gosto muito dos seus estudos, né, dos seus debates, do seu conhecimento bíblico. Gosto muito. E é isso. Se você está incomodado com o que o irmão está falando, passe a estudar. Veja se o que ele está dizendo é verdade ou se ele está trazendo falácia da mente dele. Lê a Bíblia. Ela é o seu manual. Ela é a sua estrutura. Isso eu falo para todas as crenças. Se você está em dúvida, leia as escrituras. Ela é o seu norte, é onde vai te direcionar, onde vai te mostrar o que você deve e o que você não deve fazer. Pratique a vulnerabilidade. Encontre pessoas de confiança, mentores, amigos em Cristo, para confessarem suas fraquezas. A hipocrisia morre quando trazemos a verdade à luz do Evangelho, à luz de outras pessoas. Se você confessa que você acha que tem um pecado que não consegue se desvencilhar dele, sente com o irmão, consiga um irmão de confiança, converse com ele, mostre a ele o que está acontecendo, meu irmão, olha, aqui, ó, eu não estou muito bem, não, tem como me ajudar? Explica para ele o que está acontecendo, esse irmão tem que ter maturidade suficiente para te ouvir e te ajudar. E é isso. Unifique suas ideias e esforce-se para ser a mesma pessoa em todos os ambientes. Use os testes da casa. Pergunte-se se sua família diria que você vive o que prega na igreja. Eita, essa daqui essa é para você não responder para você mesmo. Foque na motivação, não apenas na ação. Antes de realizar sua boa obra, pergunte-se: estou fazendo isso para Deus ser glorificado ou para que eu seja admirado? Essas perguntas são perguntas chaves para eu ver o meu comportamento. Saber se eu realmente estou fazendo algo para minha autopromoção ou se estou fazendo para Cristo Jesus, se eu estou fazendo para Deus. A hipocrisia é o câncer da fé. Ela corrói o testemunho e afasta os sedentos de Deus. Jesus não foi duro com pecadores arrependidos, mas foi implacável com os religiosos que fingem perfeição. O antídoto para a hipocrisia não é a perfeição, mas a integridade. Ser íntegro não significa nunca errar, mas sim ser inteiro, sem divisões entre o que mostramos e o que somos. Que hoje possamos baixar as guardas e permitir que o Espírito Santo limpe primeiro o interior do povo, nossas vidas, para depois mostrarmos o nosso exterior, a nossa religiosidade, a nossa crença. Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Graças te damos, Pai, porque o teu amor é grande e a tua misericórdia é maior ainda. Pai, perdoe-nos quando somos hipócritas, quando não mostramos a tua verdade, Pai. Quando somos pedra de tropeço para muitos irmãos. Quando, Pai, deixamos o nosso intrusivo falar mais alto que a tua palavra. Muitas das vezes, Pai, queremos culpar o nosso intrusivo das nossas próprias vontades. Mas, Pai, eu te peço, não permita que o mal nos alcance, que a hipocrisia seja o alicerce da nossa vida, mas que estejamos, Paizinho, sempre direcionados e ligados com o Senhor.
Perdoe-nos, Pai, e nos ajude. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.